A pergunta que eu elaborei a partir dos dois materiais utilizados, que é o quadrinho Machado de Assis, a graphic novel, e o livro, de fato, do Machado de Assis, a pergunta que eu pensei como link entre esses dois livros seria a seguinte: a modernidade constitui um espaço fértil para a produção, circulação e recepção da arte social, tendo em vista a perda da capacidade simbólica de indivíduos e a ascensão dos seus discursos? Nessa pergunta eu quero dizer o seguinte: será que essa era que a gente vive, que alguns alcunham de modernidade, ela seria propícia para um gênero cuja imagem, num texto curto, quase em pequenas frases, fossem bem recebidos? Então, essa minha pergunta, eu parto do princípio de que a modernidade, ela é a época que a gente está vivendo. Eu combato a ideia de que a gente não vive na pós-modernidade, é a modernidade. E ela é uma época por excelência, onde vigora o capitalismo, ela se inicia com a Revolução Industrial, tem ali também a Revolução Francesa, o processo comunista de Karl Marx, o capitalismo. E nesse período, nesse contexto todo, a gente tem a ascensão das imagens, a gente tem uma necessidade de imagens. Né? Um exemplo é a própria televisão, né? As vitrines que convidam as pessoas a comprarem, então a gente está vendo de imagens, porque as imagens, elas têm valor, e você compra a partir das imagens que você vê, enfim, né? O shopping center também é um outro exemplo forte daquilo que eu estou dizendo, que é a cultura da imagem. Então, um gênero que tem imagens, ele vigora, ele sobrevive, ele encontra um espaço nessa modernidade. Para além disso, essa imagem, ela é perigosa, ela não é 100% boa, mas ela também não é 100% ruim. Eu acho que ela tem essa dupla face. Eu acho que ela é boa porque ela é um produto da modernidade. Eu acho que a gente tem que valorizar essa época em que a gente vive. Ela de alguma forma contribui também para a imaginação, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa que essa imagem ela toma conta do real, que ela passa a ser o real, ela é perigosa, porque ao mesmo tempo ela também pode combater a imaginação. Quer dizer, eu não preciso pensar, eu não preciso imaginar, eu não preciso tornar simbólico aquilo que já está pronto. Eu perco a capacidade simbólica. Né? Se a imagem é o real, é isso que eu estou querendo dizer. Se a imagem ela passa a ser o real, e o real passa a ser imagem, não tem a distância que separa real e imagem, o que acontece? Eu perco a dimensão simbólica, que é aquilo que divide a imagem da realidade. Essa é um dos perigos de você ter um gênero como o quadrinho. Mas, por outro lado, como eu falei, essa moeda de duas faces, ela contribui para a própria imaginação ao mesmo tempo. É contraditório, mas onde um começa, onde um termina, o outro começa. É aquela coisa da medida, né? Se ficar exagerado, a gente perde tudo. Bom, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tanto nos dois materiais que eu usei para estudo, né, dessas elucubrações, o que está em voga, o que está de essência, se é que a gente pode falar de essência, também é a imagem. Por quê? Porque o Machado de Assis, ele é realista, e como realista ele vai combater a modernidade. Alguns autores até falam que o Machado de Assis é o primeiro a perceber, quer dizer, o primeiro ficando até muito, consagra ele demais, mas ele seria, né, não, isso aqui fundou o realismo no Brasil, por assim dizer. Ele é quem percebe os traços do modernismo e vai tentar combater justamente essa cultura da imagem, do capitalismo, e dizer o seguinte: olha, ela não é interessante, por isso, por causa disso. E, além disso, nesse livro especificamente, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas é um indivíduo, é um anunciador que vive de imagem. Ele quer a glória, ele quer ser alguém que ele não é. Então, o tempo inteiro ele está mentindo, e isso está na família dele inteira. Esse sobrenome Brás Cubas